Amados irmãos, hoje, dando continuidade à nossa exposição em cima da carta de Paulo a Filipenses, nós procuramos, como equipe pastoral, qual era a carta que a gente ia fazer exposição ao longo do ano, E a gente pensou justamente com o coração pastoral, principalmente à luz aí das Escrituras, procurar uma carta que falasse muito ao coração da igreja em momento de tristeza e de dor. A própria carta de Filipenses, ela é considerada a carta da alegria, mas é uma alegria em meio à adversidade. A todo tempo, amados irmãos, temos ouvido e visto notícias ruins, e como é bom ter uma equipe pastoral, e aí digo a todo o conselho que também não só são homens das contas, mas também que procuram acolher os irmãos. E aí pensamos e separamos Filipenses. No domingo passado, se você que está nos assistindo acompanhou, quero já promover lá o Arnaud, nosso seminarista, pregou-se no seu sermão de prova, mas também que tinha muito a ligação do que a gente está tratando em Filipenses. E eu gostaria que você abrisse ou acessasse sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, verso 21 apenas. Filipenses capítulo 1, verso 21. Como é que vai ser a nossa metodologia na exposição hoje? Eu vou usar esse versículo e depois eu vou fazer uma exposição do verso 12 até o verso 21, mas de uma maneira panorâmica, em bloco, já que temos o tempo reduzido. Mas vamos começar com esse versículo que vai dar o tom da nossa hermenêutica ao longo de todos os versos. Então, Filipenses capítulo 1, verso 21, que diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos dizer todos juntos agora? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Bem, você já ouviu essa palavra em algum lugar, a não ser na Bíblia, essa frase? Conta-se uma história de um pastor que veio do Nordeste para São Paulo de carro e que viu essa frase em muitos caminhões. Porquanto para mim no viver é Cristo e o morrer é lucro. É interessante que alguns desses caminhões, eles fechavam o pastor assim: Senhor, que lucro esse caminhoneiro está buscando? Porque se ele está buscando a morte, se jogando o carro em cima de um carrinho tão pequeno, ou seja, em vários lugares, observamos esse versículo de uma maneira até como um mantra, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só que, amados irmãos, quando estamos, por exemplo, no meio de uma turbulência, se você estiver no meio da turbulência, aqueles que conhecem um pouco sobre aviação estão ali tranquilos. Mas se eu olhar para alguém e dizer assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, alguém vai olhar assim: não, vai falar de outra coisa, eu quero viver. Não é verdade? Mas, amados irmãos, vamos perceber que esse texto, essa frase, esse versículo, ele foi tirado de um momento de muita angústia, tribulação e desafio do próprio irmão Paulo. Por isso eu quero mostrar e lembrar um pouco dos irmãos qual era o contexto. Paulo estava preso e escreve aos irmãos que está na cidade de Filipos. Veja, Paulo está preso. Vimos no domingo retrasado com o reverendo Otoniel que Paulo se alegrou porque a igreja cooperava com Paulo. E a cooperação ali, foi bem lembrado pelo reverendo, que a cooperação tem a ver com remuneração. E é bem interessante, você pode dizer assim: mas Paulo precisava de dinheiro na prisão? Amados irmãos, a prisão romana, quem custeava tudo era o próprio preso. É ele que pagava o aluguel da própria casa onde ele estava hospedado e o alimento. Se a igreja não contribuísse, Paulo possivelmente poderia morrer de desnutrição na própria prisão. E aí Paulo agradece a contribuição. E sabendo que muitas vezes a igreja não tinha condições materiais, mas tinha condições por fé. Paulo agradece também pelas orações
que é muito importante, o exemplo do próprio amor que Paulo estabelece para com Timóteo, por exemplo, eu tenho orado constantemente por ti e lembro das suas lágrimas. Amados irmãos, amor e cooperação tem a ver tanto com a questão financeira, como também tem a ver com oração, como enviar alguém para animar o próprio Paulo. E isso foi realizado. Ou seja, é nessa atmosfera de gratidão, de encorajamento, de oração, que o próprio Espírito Santo conduz Paulo a responder à igreja. E aqui a resposta de oração da igreja. E aí, amados irmãos, como é bom, quando estamos conversando aqui na Igreja Presbiteriana Maranata, e toda vez que alguém está nos visitando, o reverendo Toniel fala assim, olha, você, se quiser, pode continuar vindo, porque você é fruto de oração. E isso aconteceu comigo, eu sou fruto de oração. Ou seja, amados irmãos, por causa desse fruto de oração, a gente quer responder com entusiasmo e com alegria, com lágrimas, porque é extremamente emocionante. Por isso Paulo escreve essa carta aos irmãos em Filipos. E aí vamos saber um pouco dessa cidade. Fundada por Alexandre, o pai de Alexandre o Grande, localizada na Grécia. E era um local de aposentadoria dos militares. Isso mesmo. Eu não sei se você já teve o prazer de assistir na televisão como é uma cidade militar, uma vila militar. E a vila militar, amados irmãos, é a coisa mais linda, ou seja, a organização. E a gente fica até preocupado porque os nossos filhos acabam atravessando a rua sem olhar nem para um lado nem para o outro. Ou seja, ali numa cidade militar, por exemplo, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, por exemplo, o militar não paga imposto, não paga água, não paga luz. Tudo é por conta do próprio Estado. E você pode dizer assim, mas que mordomia? Não, amados irmãos. Para os americanos e para os romanos, o exército e as forças armadas são garantidores de contrato. Ou seja, o Estado só é livre e consegue garantir o seu financiamento com outro Estado por causa das suas forças armadas. Então, Filipos era mais um reduto desse, que guardava os militares aposentados com todos os benefícios da aposentadoria naquela época, bem como os benefícios que acabei de listar. E por isso eles valorizavam bastante a estabilidade, o orgulho próprio. Eu sou um aposentado do Império Romano, o orgulho social, eu pratico até alguns esportes diferenciados dos outros, e o culto ao imperador, como um possível Deus. E o que é que isso tem a ver conosco? Bem, estamos no ABC Paulista. Muitas pessoas aqui constroem sua vida à base da própria economia e conquista a sua estabilidade, e especialmente se você trabalhou em grandes montadoras. E aí há o status social. Você participa de alguns grupos ou de alguns clubes. Aqui só o pessoal da Chevrolet, aqui apenas o pessoal da Volkswagen, aqui apenas o pessoal da Mercedes-Benz. E você se sente até diferenciado na própria cidade. E muitos, como o ABC, há o reduto de aposentados. Pessoas que acreditam que não há mais nada do que fazer, apenas pescar e marcar qual o próximo dia para ir à represa. E quando falamos que precisamos sair e buscar ao Senhor, algumas pessoas, não, isso aqui não é para mim. Eu já fiz a minha parte. Bem, amados irmãos, mas essa carta, veja, nos chama a atenção, assim como Paulo chama a atenção dos irmãos em Filipos, que não devemos parar baseados apenas no nosso conforto e nossa estabilidade. Devemos sair da nossa zona de conforto. E a primeira coisa que acontece quando saímos da nossa zona de conforto são os desafios e as dificuldades. A própria família começa a nos rejeitar, não chamar para alguns momentos em família. Alguns pais esquecem ou não mais patrocinam seus filhos. Se você está seguindo agora a lei dos crentes, então esquece a universidade. Muitos em nosso meio hoje passam por grandes privações econômicas, sociais, porque se declararam cristãos, ou porque quiseram viver de uma maneira extremamente entregue ao Senhor. Por isso, passam por grandes desafios. Amados irmãos, essa palavra aqui vai nos preparar de como ter coragem em tempos difíceis. Porque quando alguém parte,
alguma pessoa vai ligar para você pedindo uma palavra de consolo. Quando há um problema de desemprego ou uma crise econômica, alguém vai procurar você pedindo ajuda. Não apenas financeira, mas de mudança da própria mente. Por isso, amados irmãos, é importante caminharmos na orientação das Escrituras para nossa edificação, bem como para consolo dos nossos amigos, da própria igreja e daqueles que nos cercam. Por isso, o tema da nossa pregação hoje é como ter coragem em tempos de crise. Por isso, será dividido em 3 tópicos. O primeiro, devemos mudar o nosso mindset, a nossa mente, o nosso pensamento, como vemos o mundo, e entender que a crise serve aos propósitos de Deus, do verso 12 a 14. Segundo, vamos entender que a coragem vem da nossa confiança no propósito de Deus. E por fim, do verso 19 a 21, a verdadeira coragem surge quando entendemos o propósito da vida. Ou seja, vamos falar do início ao fim e relembrarmos do nosso propósito em Deus, para em meio aos desafios ou à própria crise econômica que já chegou, independente do preço do café que você comprou essa semana, ele com certeza vai aumentar. Se prepare-se. E aí, isso não é a pior notícia. Amados irmãos, muitos estão morrendo e desesperados e tirando a própria vida diante desse marasmo que está o nosso próprio Brasil. Nunca houve tanta taxa do próprio suicídio. Se você passar em cidades onde tem muitos pontilhões, muitas passarelas, todas elas estão colocadas agora grades, de um canto a outro, porque as pessoas estão se jogando em meio ao desespero da nossa situação econômica. Porque o Deus desse mundo é a própria estabilidade. A rainha desse século é o crescimento econômico. Ninguém mais procura Deus e ninguém mais quer Deus. E no seu próprio esforço são levados à sua própria morte. Por isso, aprendamos com Paulo, do verso 12 ao verso 14, observe a leitura do texto. A crise serve aos propósitos de Deus. Verso 12 diz assim: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aqui, quero que você foque na palavra, no verbo contribuindo para o progresso. Paulo utiliza, como esses irmãos, a perspectiva militar é muito forte, porque eles são aposentados. Paulo vai usar palavras e verbos do militarismo. Então eu quero dizer para os irmãos que toda vez que eu vou trazer alguma ilustração da vida militar, não é porque eu sou militar não. É o que eu quero trazer para os irmãos como Paulo estava se relacionando com os militares em Filipos. Ele diz e quer lembrar a igreja que o evangelho, que a sua prisão, que os seus desafios está contribuindo para o progresso da igreja. E esse contribuir é abrir literalmente estradas em meio à mata. Ou seja, o evangelho, o meu sofrimento, ele serve para abrir clareiras em meio à floresta. É a ideia justamente, amados irmãos, quando tem um acidente aéreo na floresta e alguém vai à frente e salta do helicóptero, quebrando as árvores para que o helicóptero possa pousar e trazer mantimentos. Paulo entende aqui que a sua perseguição, a sua tribulação, na verdade, abre fronteiras, caminhos para o próprio evangelho. Isso deve até mudar a nossa própria perspectiva da provação. A crise, as provações servem a um propósito, e o propósito de Deus. Nós não somos apanhados por uma crise. Nós não somos pegos de surpresa. O mundo jaz no maligno. Ninguém nos surpreende, seja qual for o presidente. Porque sabemos que do coração do homem
Há corrupção, seja ele quem for, até mesmo presbiteriano. Ninguém. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Diante dessa perspectiva, Paulo entende que as suas provações e as crises que estão acontecendo são como caminhos em meio à mata para que o próprio evangelho continue seguindo e marchando. Essa perspectiva é tão clara que no verso 13, ele diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. As minhas cadeias em Cristo. Ele aí não diz a cadeia de Roma. Ele não diz aí, eu estou preso por causa do juiz tal. Imagina hoje, como estamos num momento de tanta polêmica, a gente conhece até o nome do juiz que prendeu. Ah, quem me prendeu foi fulano de tal. Quem me prendeu foi o Xandão. Ou seja, a gente até lembra de nomes de juízes que no passado a gente nem lembrava. Mas Paulo aqui não diz que quem prendeu ele foi Roma ou qualquer imperador. Ele está preso pelas próprias cadeias de Cristo Jesus. Veja que coisa interessante, amados irmãos. Não há nada fora do controle de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas, até sobre as nossas limitações. Lembro quando estava estudando numa escola militar, bem preparado para ser um dos melhores da turma e poder escolher o meu local, querendo eu voltar para Recife. E numa atividade física, eu tive um problema no joelho, que não podia andar. E aí tirei uma nota baixa no teste físico e caí em várias posições. Quando estava no hospital, longe de casa, eu estava lá acamado e comecei a chorar. Chegou um enfermeiro perto de mim, um pastor cristão, tocou em mim, falou: aluno, não é o seu 10, nem será o seu 6 que vai levar você para algum lugar desse Brasil. Na verdade, é o propósito de Deus que vai te levar para onde Ele quiser. Amados irmãos, isso mudou a minha perspectiva ao ponto de sair daquele hospital e dizendo: mãe, eu não sei se eu vou voltar, mas uma coisa é certa, aonde o Senhor me colocar, eu viverei para o louvor da sua glória. E dessa perspectiva, amados irmãos, na próxima vez que uma porta se fechar, um cliente não aparecer, um contrato não for fechado, um desafio foi enfrentado no próprio casamento, pare, louve ao Senhor e não mais se queixe dizendo: porque eu, Senhor. Amados irmãos, não somos dignos de receber do Senhor nada. Não somos dignos. O próprio João Calvino diz que éramos para ver em preto e branco. Ver a cores é fruto da graça de Deus. Dentro dessa perspectiva, como falei hoje, lá na classe de casais, mas por causa da misericórdia de Deus e para o seu grande amor, Ele nos amou. E por meio do seu amor. Ou seja, amado, na próxima vez que você passar por desafios, problemas e até o luto, saiba que o Senhor estará contigo. E este foi o momento que aprove ao Senhor levar, seja o seu pai, a sua mãe, o seu esposo. E você pode estar dizendo: o pastor João está falando isso porque ele deve ter os pais vivos. E aí a dor já passou ou não teve ainda. Amados, muito pelo contrário. Hoje aqui, as músicas que antecederam a pregação me lembraram muito de casa. Minha mãe morreu apenas com 46 anos. Ela me levava para a igreja, para o culto de oração, e eu ficava no culto de oração e ela orando: Senhor, que esse menino seja um homem de Deus, um pregador do evangelho. E quando acabou o ensino médio, como eu já falei, a igreja não tinha condições de pagar o seminário. Eu fui ser militar, fui para a Amazônia, e sabe o que aconteceu? Minha mãe ligou para mim e disse: filho, e aí, como é que está a Amazônia? Começou o seminário? Eu digo: sim, mãe. Está tudo certo, tudo certo. Filho, eu amanhã vou fazer alguns testes. Mãe, está preocupada com testes médicos? Olha, eu vou dizer uma coisa, mãe. É o seguinte: se a senhora partir amanhã, a senhora vai estar nos braços do pai. Fique tranquila. Vá lá fazer os exames. Quando foi no dia seguinte, amados irmãos, a minha tia liga para mim e diz: Jonas, eu digo: opa, uma ligação. Disse: olha, aprove a Deus levar a sua mãe.
Ah, irmãos, eu tinha apenas 21 anos de idade. E eu, com uma vontade enorme de mostrar para ela os meus sermões, pregar com ela na igreja. Não foi fácil. Entrei no chuveiro, comecei a chorar. Ou seja, quando eu falo sobre luto, eu tenho e já passei por grandes lutos. Muitas vezes, lembrando a própria música do coral aqui, eu cantava no coral, e essa música que, antes da própria pregação, foi a música que eu cantei quando eu estava me preparando para ir para o seminário. E era uma coisa que eu lembrava da minha mãe. Eu estou voltando para o lar. Eu estou voltando para o meu lar. Por isso, amados irmãos, devemos olhar para os desafios, para as crises e perceber, o Senhor está no controle. Se Ele enviou isso aqui, é para aprender. Se Ele enviou isso aqui, é para a progressão do Evangelho. Se Ele me trouxe nessa empresa, é para que eu possa ser luz. Se Ele levou fulano, é para que eu possa ser instrumento dEle e consolar os meus pais. Se Ele tem entristecido os meus filhos, que Ele possa me usar para encorajá-los a continuar na luta. Devemos entender que de A a B, o que possa acontecer diante de nós, o Senhor continuará soberano, em meio às prisões, em meio às cadeias, porque elas são as próprias cadeias de Cristo. Dentro dessa perspectiva, amados irmãos, está alinhada com Romanos, capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí eu posso fazer algumas perguntas reflexivas a você. Você encara as suas dificuldades como obstáculo ou oportunidade para agir a favor, para a glória de Deus? Você lamenta diante das prisões ou procura um momento para proclamar o Evangelho? E nós, amados, o que é que temos feito com as nossas próprias limitações? Queremos muito, quando muitas vezes, amados irmãos, o que Deus requer de nós é uma vida ordinária. Um homem que trabalha, sincero, que volta para casa, ama sua esposa e seus filhos, e isso será revolucionário. Porque faremos isso para o louvor da glória de Deus. Por isso, na próxima vez que chegar qualquer limitação, seja da própria vida com o passar dos anos, seja por causa do próprio câncer, ou do próprio parente que não está mais ao seu lado, o Senhor nunca vai te abandonar. Ele é o teu marido, Ele é o teu filho amado, Ele é teu conselheiro, socorro presente em tempo de angústia. Dentro dessa perspectiva, como ter coragem em tempo de crise? Primeiro, a crise serve para o propósito de Deus. Mude a sua própria mente. Essa aprovação, essa crise que o Brasil vai enfrentar ou está enfrentando em 2025, está debaixo dos propósitos de Deus. Segundo, como ter coragem em tempos difíceis? A coragem vem da nossa própria confiança no propósito de Deus. A coragem vem da nossa própria confiança no propósito de Deus. Por que estou dizendo isso? Porque alguém pode dizer, o que me falta é um bom coach, o que me falta é um bom treinador, o que me falta é apenas ressignificar, um bom psicólogo ou terapeuta. Amados irmãos, isso não será suficiente. E nunca foi. O que realmente o homem precisa é confiar completamente no Deus que age em meio às dificuldades, naquele que abre o próprio mar, aquele que abriu o próprio mar vermelho e disse: diga ao povo que marche. E passamos por lá. Por isso, na próxima vez, ao conversar ou explicar a Bíblia para os seus filhos, não fale, aquele povo que saiu do Egito. Não fale assim. A nossa família, filho, no passado, saiu do Egito. A nossa família, filho, no passado, orou e confiou no Deus que abriu o mar vermelho. Ou seja, nós cremos, como reformados, que somos da
aliança e da família de Deus. E não há uma diferença entre o Israel físico, como se fosse um povo diferenciado. Se olharmos próprio para Romanos, capítulo 9, vamos perceber que muitos israelitas não são de fato de Israel. Mas aqueles que por fé, esses sim, são de fato israelitas. Ou seja, é a história da nossa própria família. Então, na próxima vez que você estiver conversando com seu filho, filho, senta aqui. Vamos contar a história da nossa família. Deus nos deixou as histórias para que momento como esse a gente possa encorajar um ao outro. Do verso 15 até o verso 18, veja como Paulo vai tratar essa questão de colocar a nossa confiança no propósito de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabem que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Aqui Paulo diz que alguns efetivamente proclamam a Cristo por motivações equivocadas. E esse proclamar a Cristo, veja, esses homens motivados na própria inveja e porfia proclamam a Cristo. Esse verbo aí no grego, proclamar, não é alguém que, não é o ensinar, o didaquê, não é um conselho. Proclamar aqui é um verbo utilizado no militarismo, que é, imagine o início, quem trabalhou em fábrica pode ter isso, mas imagine o início do 2.000 soldados, eles estudam numa escola e estão num pátio. E todos estão conversando. E ali há um momento deles entrarem em forma, ou seja, em tropas, em formação. O militar responsável, são 2.000 soldados, ele não pode gritar, que não vai chegar até o último soldado. Ele pega um corneteiro e dá o comando para o corneteiro. E o corneteiro toca e vamos ficar em sentido. Pam, 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 pam. Pam. Na hora, no pátio, só escuta. Pá! Todos os militares tomam a posição de sentido. Silêncio. E aí o militar grita: senhores, vamos entrar em forma. Isso é proclamar. Paulo está dizendo aqui que os homens movidos por inveja estão proclamando o Evangelho desta forma. Ou seja, em alto bom som para que todos ouçam. Isso muitas vezes aqui é uma tapa na cara daqueles cristãos que quando vão falar do Evangelho, falam a miúde. Olha, tem uma igreja boa ali, vamos lá? Olha, não, fala baixo porque a gente não quer ter um discurso politicamente correto. Amados irmãos, Paulo está dizendo aqui que os homens movidos por inveja e porfia, divisões, vaidade, estão proclamando o Evangelho a todos os cantos. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. É por isso que Paulo diz, esses fazem por inveja e porfia. Mas graças a Deus que há alguns entre nós que fazem isso por amor. E espero que todos nós conclamemos a mensagem do Evangelho por amor, e estejamos nesse grupo. Ou seja, não só o sentimento de amor, mas a disponibilidade de ação, de pregar em alto e bom tom, que o Senhor vive para todo sempre. É bem interessante que já no verso 16 que diz, estes, falando daqueles que é com boa vontade, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. E aí o termo utilizado aqui novamente é um termo militar, é alguém que está defendendo um militar na alta corte.
Paulo se propõe a falar do evangelho como alguém que sabe as minúcias da lei de Deus. Aquele que conhece perfeitamente o seu cliente. Aquele que quando vai à frente como um bom advogado, ele fala e discursa para o júri, e o júri olha para o réu e começa a chorar. Diz assim, não. O promotor disse, não, perdi o caso. Com essa defesa, Paulo se comporta desta maneira quando está pregando o evangelho. O que eu quero dizer com isso, amados irmãos? Qual foi a última vez que você meditou na palavra de Deus, para que você conheça as minúcias do texto para ajudar alguém? Qual foi a última vez que você começou a conversar com alguém e conheceu do seu histórico, da sua família, para que você possa aplicar perfeitamente a palavra de Deus aos corações? Paulo está aqui dizendo, eu faço a defesa do evangelho. Ou seja, eu conheço as minúcias da lei e conheço as minhas ovelhas. Por isso o trabalho incansável da equipe pastoral, na figura do reverendo Otoniel, do trabalho que ninguém está vendo, mas começa lá, visita um, visita outro, visita um, visita outro. Vocês precisam ver quando tem um relatório lá no final do presbitério, visitas. O pessoal diz, opa, ou seja, graças a Deus. Mas sabe o que é isso? Fruto das vossas orações. Que possamos, amados irmãos, visitar mais, ligar mais, marcar mais gente no próprio Instagram, conhecer as pessoas, os seus filhos, os seus desafios, o seu próprio negócio, para que possamos aplicar a palavra de Deus dessa forma, em defesa do próprio evangelho. Mas Paulo, mesmo que alguns façam isso, e em muitas igrejas aqui, aí estão cheias de pessoas sinceras, que estão buscando a Deus. Mas é porque homens estão proclamando o evangelho a todos os cantos, estão alcançando essas pessoas. Homens estão visitando, mas querendo aumentar a própria membresia, para aumentar o próprio recurso. Se homens ímpios, motivados pela própria carne, estão enchendo igrejas no ABC, o que dirão de nós? O que dirão de nós, amados irmãos? Constantemente eu tenho orado, Senhor, aviva a tua obra em nós. Nos tira, ó Deus, do nosso próprio conforto, em nome do teu Filho, para que vejam que há Deus em nosso arraial, para que no próximo visitante que ao entrar nessa igreja, não veja só o acolhimento, que é maravilhoso, mas também a sua própria voz, de alguém que compartilha o evangelho. Todavia, o que importa, uma vez, verso 18, importa que o evangelho está sendo pregado. E aí ele usa essa expressão de pregado, é um outro também termo militar, que é anunciando alguém com autoridade. Para quem já foi também numa formatura militar, os militares antes começam a conversar ali, daqui a pouco escutam o corneteiro tocar, vamos ficar em sentido, depois entram em forma e ficam alguns minutos parados, em silêncio total. E aí quando chega a maior autoridade, ele é anunciado. Chega neste local o excelentíssimo senhor, presidente da república. Ou chega nesse local o excelentíssimo senhor, tenente brigadeiro do ar, comandante de tal coisa. Esse anúncio é anúncio de autoridade. Ou quando muitas vezes a bandeira nacional está vindo em marcha até a frente da tropa, ela é anunciada dizendo que está agora em passo cadenciado, trazendo o maior símbolo da nação brasileira, a própria bandeira nacional. Isso significa, amados irmãos, veja, é essa a expressão, Cristo está sendo pregado com autoridade. Por isso, na próxima vez que você for pregar, não pregue como se estivesse tentando convencer alguém, trazendo uma notícia descabida, ou alguma fofoca, ou algum feitiço, ou como se estivesse dizendo assim, olha, eu estou sabendo, eu estou inseguro diante disso.
Fale do amor de Deus. E quando não restar mais nada para dizer, com autoridade, você possa dizer: eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Meu casamento estava destruído e ele reconstruiu. Meu filho era um alcoólatra e hoje louva ao Senhor. Eu tinha perdido meu marido para a prostituição e hoje ele é fiel e está dentro de casa. Eu tinha minha família vagando pelo mundo e hoje todos estão louvando ao Senhor. Não há motivos para ficar calado, nem desculpas. E aí isso me lembra quando fui numa igreja pentecostal. Eu estava com meu primo e aí eu não era pastor ainda não, né? Aí meu primo falou: eu sei que você é presbiteriano, mas eu me converti essa semana, rapaz, eu estou com uma sede. Eu digo: sim, meu amigo, mas vamos na igreja. Não, vamos entrar nessa mesmo. A gente nem conhece essa igreja, mas bora. Está o pessoal dando glória lá, deve estar alguma coisa boa. Aí a gente entrou, né? Aí a gente sentou lá no finalzinho, e o pessoal falando, orando e tal. Tem algum visitante entre nós? E eu queria saber, tem algum visitante hoje entre nós aqui? Tem algum visitante? Nenhum? Caminhemos. E aí quando ele falou: tem algum visitante? Eu falei assim: deve ter muito, né? Aí eu e ele levantou a mão. Olha, 2 visitantes ali atrás. Vocês poderiam vir à frente? Eu digo: meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? Olha, vocês são visitantes. Vocês são crente? Aí esse meu colega: sou crente? Ah, então você vai trazer uma palavra para a gente. Eu disse: uma palavra? Mas eu me converti a semana passada. Aí deram glória. Aleluia, mais um testemunho de conversão. Vocês percebem, amados irmãos, o timing? Não há tempo para a gente, não há desculpa para dizer que não sabe. Devemos pregar a palavra, insiste em tempo e fora de tempo. O próprio Paulo exorta Timóteo dizendo isso: não espere ter autoridade para fazer, fale com a autoridade de Cristo. Não espere a posição para fazer, faça na força e no poder do Espírito Santo. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guia, é Ele que nos ilumina, é Ele que nos consola. E apesar de todas as dores, Ele estará conosco, e isso é suficiente. Aleluia. Isso é suficiente. Por isso, amados irmãos, seja qual a motivação do mundo, nós temos boas motivações. Por isso, somos chamados a proclamar esse evangelho, pregar essa palavra e trazer o mundo ao arrependimento. Arrependei-vos, porque o tempo do Senhor está próximo. Mesmo diante disso, será fácil? De maneira alguma. Já teve alguém que pegou uma palavra num sonho e foi falar para os seus irmãos? José. E o que acontece na própria família? Será que todo mundo diz: eita, que boa notícia, José, que coisa boa? Não, vendem ele como escravo. Mas mesmo nos desafios da família, ele pode citar Gênesis capítulo 50, verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Parafraseando esse texto. Os irmãos percebem? O desafio começa dentro da própria família, mas é dentro da própria família que teremos as melhores e as maiores vitórias. Creia nisso. Creia nisso. Falei hoje pela manhã na sala dos casais. Quando Josué fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso não é uma promessa, irmãos. Muitos ficam em casa e dizem: não, eu e minha casa serviremos ao Senhor, então o Senhor há de falar e pregar o evangelho para os meus filhos e para o meu cônjuge. Não, essa palavra não é uma promessa, essa palavra é uma disposição. Josué diz: vocês podem procurar qualquer outros deuses, mas eu e minha casa estaremos comprometidos em servir ao Senhor. Eu vou ensinar os meus filhos a palavra, de dia e de noite, ao caminhar, ao levantar. Eu colocarei a palavra do Senhor na sua testa, para que quando eles pudessem olhar para o mundo, possam olhar dentro de uma cosmovisão bíblica. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
eu e minha casa estaremos comprometidos em pregar esse evangelho. Esta é a nossa segurança, que estamos cumprindo o propósito dele para o louvor da sua glória. Como ter coragem em tempo de crise? Já vimos do verso 12 ao verso 14 que a crise serve para os propósitos de Deus. Do verso 15 ao 18, vimos que a coragem vem da nossa própria confiança em Deus. A nossa confiança, a nossa coragem tem nome, e esse nome é Jesus. E por último, do verso 19 ao verso 21, a verdadeira coragem surge quando entendemos os propósitos da própria vida. Amados irmãos, muitos aí estão com medo porque não sabem de onde vêm, nem para onde vão, nem o que estão fazendo nessa vida. Você sabia que o maior medo que o ser humano tem é da própria morte? Depois falar em público. Porque eles não sabem para onde estão indo. É sempre uma incógnita. O que é que vai acontecer? O que é que tem depois da morte? E na verdade, quando você vê o pastor Billy Graham falando, no passado ele dizia que o homem só está preparado para viver quando entende o que vai acontecer com ele após a morte. Por isso pode ser um bom gatilho para você começar a evangelizar e dizer assim, o que é que você vai fazer após a morte? A pessoa, opa, espera aí, vamos conversar de outro assunto. Não quero saber disso. O que é que você vai fazer após a morte? Veja o que diz Paulo no verso 19 ao verso 21. Porque estou certo de que isto mesmo, pelas vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, que redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É nesse contexto que está o texto. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja que o engrandecer é não que Paulo pudesse deixar grande o próprio Deus. Engrandecer, a perspectiva grega aqui é: o Senhor terá visibilidade através da minha vida. Eu serei um palco para a grande pregação que vem do próprio Espírito, revelando quem é Deus, Cristo, para o louvor da glória de Deus Pai. E Paulo está convicto nisso. Eu entendo o propósito da minha vida. É engrandecer ao Senhor. E isso pode me trazer libertação ou não. Mas uma coisa, eu estou certo que estou seguindo com coragem. Essa perspectiva do verso 20 é com toda ousadia, é com demasiadamente coragem. Eu estou indo. Não estou dizendo, amados irmãos, que isso não dará muitas vezes medo, seguir os passos do Senhor. Mas coragem não é a ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. Coragem é lembrar do nosso próprio propósito. Coragem é entender que mesmo que aconteça a pior situação para Paulo, perder a própria vida, ele será engrandecido. A ousadia aqui, Paulo usa um termo militar, mais uma vez, é como de alguém que está visitando um cemitério militar. Se você puder depois ter a curiosidade de colocar no YouTube, cemitério dos soldados da Segunda Guerra Mundial. É bem interessante que quando você vai num cemitério comum, você fica até meio tenebroso em alguns momentos. Eita, aqui falta alguma higienização. Olha aqui como morreu jovem. E você fica impactado ali. Olha aqui, está enterrado os dois juntos, apenas um mês de diferença. E você fica com aquele sentimento de o que é que eu vou fazer com a minha vida, né? Então, é um local onde você percebe muito choro. Agora, se você for num cemitério da Segunda Guerra Mundial, é bem interessante isso. Alguns veteranos vão lá, e se você puder assistir o resgate do soldado Ryan, você vai perceber que os veteranos de guerra, eles vão lá, na frente de algum túmulo, de algum herói da guerra, e apresentam os seus filhos para aquela cruz, dizendo: valeu a pena, meu comandante.
olha aqui os meus filhos. Como se pudesse falar com eles. A ideia é quando você fala com um veterano americano, ele diz, os verdadeiros heróis estão lá na Normandia. Os verdadeiros heróis ainda estão enterrados no Pacífico. A ideia, amados irmãos, dos militares que voltam é que, apesar da morte, eles são heróis e lutaram para a liberdade do próprio povo. Por isso, Paulo nos chama para viver com ousadia, para sermos lembrados como homens e mulheres de Deus que responderam em obediência. E quando na última vez que os irmãos verem o corpo do pastor Jonas, ou de qualquer outro pastor, ou de qualquer outra irmã aqui, que eu não quero citar o nome, para não causar problemas ou risos, mas a ideia é que se foi da nossa presença, mas está diante do Senhor, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, porque Ele luta as nossas batalhas, aleluia. É nessa perspectiva, amados irmãos, é nessa perspectiva. E no final, lembrarmos de Paulo, que já está escrevendo a sua última carta, para o seu fiel escudeiro, Timóteo, no capítulo 4, versos 7 a 8, é nesse contexto. E é por isso que esse versículo é colocado em muitos cultos fúnebres. Combati o bom combate. Existe algum combate bom? Você pode dizer. Mas combater o bom combate, esse bom aí, a ideia de assim, eu cumpri todas as regras. Eu joguei dentro do jogo. Eu estive disponível todo o tempo. Eu estive alerta. Eu me esforcei. Eu fui até a última gota de suor. Eu combati esse bom combate. Eu completei a carreira. Sabe o que significa isso? Eu não fiquei com medo de ser promovido. Eu me expus. Fui até o último posto para levar os meus próprios soldados a vencer uma grande batalha. Combati o bom combate. Completei a carreira. E ele coloca aí como guardei a fé. A ideia não é como um militar que cumpre uma carreira e deixa a família, cumpre uma carreira e deixa os seus próprios soldados. Eu cumpri uma carreira, mas eu guardei todas as minhas convicções em Deus. Elas estão em meu coração, guardadas para todo sempre. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia. É com esta palavra, amados irmãos, que apesar dos desafios, devemos continuar. Apesar das crises, devemos continuar marchando. Se estamos vivos, vivemos para Ele. Se partimos, iremos para Ele. Louvado seja o Senhor. Por isso, eu termino dizendo novamente, ninguém vive só para si. Ninguém morre só para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Avante, soldados da Igreja Presbiteriana Maranata. Somos muito mais do que vencedores, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Abaixe sua cabeça, vamos orar. E depois da minha oração, vamos fazer dessa canção a oração conjunta da igreja. Senhor, nosso Deus e Pai, em meio à crise e o medo e a culpa, o Senhor nos lembra nesse domingo que o Senhor é o nosso general. O Senhor nos desperta do sono para responder em obediência. O Senhor esclarece que tudo está debaixo do teu propósito. Pai, nos envia com essa ousadia, como a igreja do passado que orou, ó Deus, por coragem, derrama coragem, desde a criança mais inocente dessa igreja, desde o Davizinho, que sobe com o violão aqui em cima, ao ancião que está acamado, nos enche de coragem para continuar na luta, porque o Senhor está por nós. Se Ele está conosco, quem será contra nós? Por isso rogamos em Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.